Muito bem, muito bem. Bom dia. Estamos dando início, José Roger, agora a nossa segunda aula sobre Nietzsche. Hoje iremos trabalhar dentro da seguinte proposta. Vamos fazer uma biografia, até para você tirar aquelas dúvidas que surgiu sobre a pessoa de Hitler, a sua formação, não só no aspecto de nacionalidade, como também de desenvolvimento acadêmico e pensamento, para depois trabalharmos com o direito dentro de uma gênese geral, ampla, do direito. E Nietzsche, muito mais até que a aula anterior, que foi só uma introdução, nesta aula de hoje iremos conceder a você, certo? Muito bem, então. Começando a observar primeiramente a biografia, o Nietzsche vai nascer na Alemanha, tá? Ele é oriundo da cidade de Hocken, tá? Do reino da Prússia. Prússia porque até o século XIX, a Prússia não era, a Alemanha não era denominada Alemanha, era denominada Prússia, tá? Depois que veio a Alemanha Oriental Ocidental, certo? E a infância dele foi uma infância bastante, vamos dizer assim, tranquila, não é? Ele foi bastante admirado e até acompanhado pelo seu pai, que também era um filósofo, era um pianista e também, inclusive, era um pastor, o pai dele, um pastor luterano, tá? E ele vai ter um período, vamos assim, conturbado de adaptações na adolescência, quando ele se torna aluno de grego e latim, até bastante exemplar, um aluno expressivo, não é? E depois ele também, quando ele trabalha com a questão da religiosidade. Por fim, na época dos seus estudos já da juventude, é que ele vai, vamos dizer assim, se envolver, não é? Numa vida de boemia, e mais tarde vai, com as suas viagens acadêmicas e até com os colegas de universidade, começar, né, a desenvolver estudos distintos de alguns teóricos da época, como Diógenes, como Laércio, como também o Hesíodo, não é? O Homero, o Platão, o Ésquilo, e com isso vai começar a formar o seu pensamento e a sua visão de mundo filosófica. Depois ele assumir uma cadeira de docente de filologia clássica na Universidade da Suíça, em Basileia, ele começa, então, a se despertar como escritor, como filósofo, como professor, e mais tarde, no século XVIII, ele se torna um grande expoente, não é, da filosofia, vai morrer no ano de 1871, é um filósofo que ficou muitas das vezes voltado a defender questões neonazistas, de um romantismo também, de uma questão, vamos dizer assim, sentimental e até artística, de um sentimento, de uma sensibilidade musical, porque ele era um grande aficionado da música clássica, tá? Principalmente de Wagner, de Chopin e de outros grandes intérpretes da música clássica, certo? E vai no sofrimento causado com a sua saúde frágil, já isso em 1876, vai levar ele, em 1879, a vir a, então, falecer e, assim, construiu uma vida, né, de formação acadêmica que transitou na Alemanha e transitou da Alemanha para a Suíça, porque foi na Suíça em que ele se tornou, vamos dizer assim, o docente da Universidade da Basileia, que é uma das mais renomadas da Europa,
e também ali que ele desenvolveu toda a sua carreira como autor, escritor e até como filósofo, certo? Muito bem. Vamos agora nos dedicar ao direito. Dentre as demais abordagens, e vamos dizer assim, dentre as questões da ciência do direito, que Nietzsche mais abordou, que Nietzsche mais defendeu, que mais trabalhou, nós podemos numerar algumas, tá? Nós podemos enumerar, por exemplo, a questão do livre-arbítrio, certo? A do princípio de igualdade, né, que nós já tratamos, a natureza do homem criminoso, a questão da culpabilidade, o criminoso como um doente, o criminoso como fera domesticada, certo? Tipos de criminosos, o julgamento, a visão do julgador e a visão do criminoso, os genuínos efeitos das penas, o castigo e a vingança, a escolha pelo suicídio, a pena capital. Uma outra questão que nós podemos enumerar ainda, o caso de Miguel Servetti, tá? Que é uma obra dele, inclusive, tratada dentro do direito e de uma obra que ele escreve sobre pena capital, a teoria da abolição das penas e outras que nós poderíamos aqui também ainda estar enumerando, certo? Vamos dizer que Nietzsche, ele, além de abordar esses temas, ele desenvolveu uma desconstrução, tá, do direito penal moderno a partir das influências da escola clássica do direito penal, que não ficaram somente restritas à França e Itália, mas também adentraram na Alemanha e, podemos dizer, até na Prússia, tá? Do tempo de Friedrich Nietzsche na sua formação, tá? A escola clássica do direito penal, inclusive que é decorrente dos ideais iluministas, tá? Dentre eles o princípio da igualdade, da liberdade, da fraternidade entre os homens, e por isso que Nietzsche trabalha muito essa questão de igualdade entre os homens, de fraternidade, não é? Essas questões de princípios de fraternidade, princípios de igualdade, que é um tópico muito presente nas abordagens de Nietzsche, está muito relacionado com combater práticas oriundas do direito medieval, que era influenciado por Montesquieu, tá? E por Rousseau e por Marquês Beccaria, certo? Que inclusive escreveu a obra dos Delitos e das Penas, que foi publicado no século XVII, 1764, e também propôs algumas teses trabalhando os princípios e as práticas do direito penal do seu tempo, né? Beccaria, inclusive, nas suas obras, ele atestou, não é, que ninguém pode se levantar senão frouxamente contra as barbáries das penas em uso nos nossos tribunais. E ninguém se ocupa em reformar a irregularidade dos processos criminais, e isso vai partir da legislação tão importante quanto descurada em toda a Europa. Beccaria, inclusive, vai pleitear uma série de reformas que podemos considerar até judiciais, tá? E fundamentais, trazendo princípios que se encontram presentes na base do direito penal ocidental até os dias atuais. Dentre os princípios até que nós podemos destacar, nós podemos enumerar aqui o princípio da legalidade, o também conhecido princípio da estrita legalidade penal, certo? E um outro também que está muito vinculado a esse, nós podemos também dizer que ele tratou principalmente a questão que eu queria falar aqui, do princípio do crime sem lei prévia, que pode ser colocado como a origem da teoria do crime, tá?
E quando Nietzsche trabalha com a origem da teoria do crime, ele vai falar que, na base do direito penal da modernidade, a partir do princípio da legalidade, nós podemos caracterizar um ato como crime que é necessário 3 elementos. A tipificidade, tá? Que é o ato que deve ser previsto e caracterizado como crime por força da lei prévia, tá? Que venha a se definir. A antes juristicidade do ato, que é o ato praticado, que deve ser efetivamente ferir a lei, e a culpabilidade, ou, em outras palavras, o agente causador do crime, que deve ser passível de condenação. Tá? Trata-se também de uma teoria que surgiu do combate aos abusos da Idade Média e das mudanças pleiteadas na área do direito penal por Beccaria, que é um dos, vamos dizer assim, dos mentores do pensamento de Nietzsche, que entre elas nós destacamos leis fixas e genéricas, códigos escritos em língua vulgar e não mais em latim, condenações baseadas em provas concludentes e não meros indícios, o fim da tortura como meio de inquirição, o fim da impunidade, a aplicação de penas mais brandas e a autoria das leis que fosse otorgada a um soberano. Tá? Quando se fala de modernidade, de Nietzsche está pensando em direito moderno, em modernidade, nós temos que compreender que a modernidade inicia no século XVI, tá? No século XVI que inicia o denominado período moderno, tá? Ali após o iluminismo, século XVI para XVII, inicia nessa transição século XVI para XVII, o período denominado modernidade. Quando a aplicação do direito em juízo, Beccaria vai sustentar que cabia ao juiz julgar a lide de forma racional, isto é, através até da aplicação da lógica e da silogística como norma jurídica e com premissa maior e o fato até com premissa menor. Então, a sentença do juiz seria uma conclusão de uma estrutura lógica de aplicação da norma jurídica nos processos judiciais que se mantém intacta até os dias de hoje. Beccaria, inclusive, acreditava que o conhecimento e a certeza da justa aplicação das penas colocaria um freio à eloquência das paixões dos criminosos. Quando essas fossem aplicadas, as penas teriam a finalidade de impedir o culpado de ser nocivo e futuramente a sociedade de se desviar de seus co-cidadãos da venda da senda, ou até, podemos dizer assim, do desenvolvimento e da proposta do crime. Tá? Na perspectiva nietzscheana, a escola clássica, tá, do direito penal nada mais pode ser desenvolvida do que aplicar as crenças do iluminismo no direito e propagar a injustiça, certo? Até contrapondo um pouco Beccaria, tá? E nessas teses que ele combatia a desigualdade e a impunidade em prol de um direito penal mais humanitário, não levava em consideração uma premissa básica, certo? Que era justamente os homens não são iguais, tá? Uma outra questão também, dentro até do século XVIII, na obra Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche volta a desenvolver sua crítica à doutrina da igualdade. A doutrina da igualdade, inclusive, ele vai dizer que não há nenhum veneno mais venenoso, e por ele até parece estar sendo pregado pela própria justiça, enquanto é o fim da justiça, e aos iguais algo igual, que aos desiguais é algo desigual,
E este seria o verdadeiro discurso da justiça, e é o que segue daí nunca tornar igual ou desigual. Então, Nietzsche, ele está retomando um conceito próprio da antiguidade, que é anterior à noção de justiça comutativa e justiça distributiva, tal como proposto por Aristóteles em Ética a Nicômaco. A diferença tão presente entre os gregos e os romanos, na distinção que os primeiros faziam entre gregos e bárbaros, é justamente, segundo, entre cidadãos romanos e não cidadãos, não é mais encontrada essa, segundo Nietzsche, dentro da estrutura e da proposta do direito moderno. Na base do pensamento, inclusive, de Beccaria, que é, vamos dizer assim, um teórico com quem Nietzsche vai dialogar, nós vamos encontrar já uma fórmula da maior felicidade dividida no maior número, até de pessoas, quase que repetida literalmente pela utilitarista forma do postulado fundamental do utilitarismo defendido por Jeremy Bentham, que inclusive o Jeremy Bentham nós vamos estudar mais à frente, tá? É o nosso próximo teórico que nós vamos estudar. Na obra, Nietzsche não vai citar, não vai mencionar nesse momento Beccaria, mas ele vai dizer que, sobre o utilitarismo, o bem da maioria é o bem dos raros. E isso são considerações de valor que são consideradas opostas, que é tomar o primeiro como de valor mais elevado em si, e também a ingenuidade dos biólogos ingleses. Então, o princípio do utilitarismo de Bentham é oriundo do iluminismo de Beccaria, que é considerado para Nietzsche, ambos não levando em conta o fato de os homens não serem iguais e desconsiderando o fosso entre o homem, que dentro de um estado e de uma multiplicidade de tipos, a vontade de ser si próprio e de se destacar denomina de fatos da distância. Então, a doutrina do livre-arbítrio, ela se torna um princípio da igualdade dos direitos. Segundo até a concepção de iluministas, ela é adotada pela escola clássica do direito penal. Se o agente praticar o crime, é porque efetivamente assim ele vai escolher, pois vai conhecer a lei e a pena e pode dessa maneira até calcular o risco que corre dentro de um criminoso efetuar o mais puro exercício do livre-arbítrio. Então, é seguir essa linha de pensamento que inclusive, Nietzsche vai sustentar a aplicação da pena de morte para homicídios premeditados. Tá? Uma outra questão também é que Nietzsche ele procede na desconstrução dos elementos de crime, principalmente de forma totalmente assistemática, tendo como foco privilegiado a culpabilidade do agente, que vai atacar frontalmente a questão do livre-arbítrio, premissa sem a qual a escola clássica do direito penal não vai ser sustentada. Então, a doutrina do livre-arbítrio, segundo Nietzsche, ela vai ser edificada a partir de uma ilusão que a noção de que o fraco pode ter agido como forte, ela se torna um poderio de como se pode querer. A ilusão da livre escolha, que, segundo Nietzsche, nasce da psicologia da vontade, e para Nietzsche a origem dessa doutrina vai se encontrar na própria crueldade humana, que é desenvolvida a partir do propósito de castigar, certo? Com a intenção de achar um culpado, a toda a antiga psicologia, a psicologia da vontade, até como um pré-requisito
o desejo dos seus autores, sacerdotes, chefes das comunidades primitivas, e também o direito de ordenar castigos, tá? E os homens ensinados livres para serem culpados, consequentemente, dentro até de uma voluntária origem de todo um ato que deve supor-se na consciência. Então, a origem da doutrina do livre-arbítrio se torna a ilusão que a acompanha, de extrema importância, inclusive, para a crítica de Nietzsche, que ele vai fazer do direito penal moderno. E aí é que Nietzsche, dentro do livre-arbítrio, ele vai falar que esta é uma proposta ou uma invenção das classes sacerdotais que utilizam essa proposta com a vontade de dominar e de desenvolver uma forma, de alguma forma, de conseguir desenvolver a razão e a consciência dentro da mente humana. Tá? Então, desde o início de sua obra, Nietzsche não vai esconder a sua concepção de que os homens são moral, intelectual e espiritualmente diferentes. E dentro da sua obra também, O Estado Grego, ele vai, no seu terceiro prefácio, inclusive, propor e criticar a questão da noção de igualdade para todos e os chamados direitos dos homens dentro de uma argumentação no Estado grego, dizendo que a imensa maioria tem que se submeter como escravo ao serviço de uma minoria que ultrapassa a medida da necessidade individual e de esforços inevitáveis pela vida. Então, essa é a condição, para Nietzsche, do homem grego e do homem romano, tá? Homens que, para Nietzsche, são absolutamente livres para tratar de seus assuntos políticos e de leis escritas também, que não podem ser iguais para todos. Então, os cidadãos gregos, os iguais entre si, assim como também o cidadão romano, que possui leis diferentes e privilégios ainda, que o elemento seja coercitivo dessas leis escritas, não possa até, inclusive, ser comparado com a coerção existente das normas jurídicas, se tornam leis positivas postas pelo Estado moderno, em que Nietzsche vai propor uma plena noção dessa diferença, tá? Então, essas diferenças que Nietzsche vai encontrar na base do direito vão revelar que existe uma condição de uma igualdade, um conceito de liberdade a partir de um olhar distinto dentro de estados como Grécia e Roma. Para Nietzsche, por exemplo, a doutrina da igualdade dos direitos é iniciada com o cristianismo e que, no direito, foi levada a um grau superlativo no iluminismo francês. Então, ele vai dizer que se constitui um sintoma do processo de decadência no qual está inserido o homem da modernidade. A doutrina da igualdade dos direitos, ela está, então, para Nietzsche, absolvida de vingança, e ao deixar de levar em consideração as diferenças entre os homens, ela é mais do que uma injustiça. Ela é uma justiça reativa que enseja o fim da própria justiça, conforme já está este exposto. Tá? Uma outra questão também é que Nietzsche vai dizer ou vai ter até uma postura, dizendo que é radical os desiguais serem tratados de forma desigual, sem a pretensão de serem igualados. E é o que dispõe, inclusive, um trecho da sua obra, em que ele vai dizer que o que segue daí nunca é tornar igual ou desigual. Então, a justiça distributiva, que pretende igualar a todos, inclusive que é uma
proposta na obra de Aristóteles, na Ética Nicômaco, tá? E vai ser apropriada e aplicada, segundo Nietzsche, pelos iluministas, para fundamentar a concepção de valores da idade moderna e não levar em consideração a diferença entre os homens. E aí Nietzsche vai dizer que o ideal da justiça combate aquela que teve a sua origem na dogmática platônica aristotélica, que a expressão vai ser no encontro do iluminismo com a escola clássica do direito penal. Então, pela perspectiva de um conceito de vontade, de poder e de um princípio de igualdade dos direitos, nada mais pode se refletir até como um triunfo de vontade e de poder reativo, sobre como uma vontade de poder ativa, é que Nietzsche vai trabalhar e procurando encontrar uma fundamentação para a realidade da igualdade, tá? E então é comum o entendimento de que Nietzsche pode ter se afastado de uma fundamentação metafísica do direito e da moral e se aproximado de Darwin ao entender erroneamente que, vamos dizer assim, existe um sono dogmático dentro da maneira em que é vista algumas questões do pensamento evolucionista e moralista francês a partir do desenvolvimento dos estudos propostos dentro do direito e de uma filosofia positivista que é enriquecida a partir da concepção positivista de ciência, aonde Nietzsche vai pegar as questões das ciências da natureza propostas por Darwin e alencar as questões das ciências jurídicas, tá? Mas isso é um assunto para nós tratarmos já na nossa terceira aula sobre Nietzsche, ok? Então, hoje nós vamos parar por aqui para não te confundir muito, e aí na terceira aula nós damos continuidade partindo já desta premissa. Ou então era isso que nós tínhamos para hoje, meu prezado José Rocha.